Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um instrumento do bem e do mal. Foi uma das conquistas mais difíceis para a humanidade e uma das mais importantes também. Agora, quando ele foge do nosso controle, aí, meu amigo, sai de baixo. Por isso, preste atenção. A nossa teleaula do profissionalizante de hoje é fogo. A teleaula de higiene e segurança no trabalho de hoje vai tratar da prevenção de incêndios. Você vai aprender como evitar incêndios, vai aprender a importância do combate ao fogo nos primeiros 5 minutos e vai conhecer os diferentes tipos de incêndios. Bom, como você está percebendo, perder a teleaula de hoje seria um estrago muito grande no seu aprendizado. Porque com fogo não se brinca e com prevenção de incêndio, muito menos. Nós vamos pegar esse extintor aqui, vamos colocar nessa porta, este aqui naquela outra ali, e este maior, vamos colocar na porta de entrada aqui. Ó. Aderbal. Oi. Paga. O que, o cigarro? Claro, aqui é lugar de fumar, Aderbal. Olha, tomando cuidado não tem problema, gente. Sabe qual é o único cuidado que a gente tem que tomar com o cigarro, Aderbal? É nem chegar perto dele. Quanto mais acender, pior ainda é fumar. E muito pior ainda é fumar dentro da fábrica. É isso aí, pensa nisso, apaga isso aí, isso aí. Vocês acham que eu não entendo nada sobre prevenção de incêndio, né? Vocês estão muito enganados, viu? Eu fiz até um curso sobre prevenção. Pelo jeito você não aprendeu nada, né, Aderbal? Engano seu, nesse curso nós aprendemos até os princípios da combustão. E você, tá ligado nisso? O fogo é uma reação química que desprende calor e luz. Ele altera profundamente a substância que se queima. Agora, para fazer fogo, são necessários 3 elementos que reagem entre si. Um elemento combustível, outro elemento é o calor, que dá início ao fogo, que pode vir da brasa ou de uma faísca. E tem o terceiro elemento, que é o chamado comburente, o ativador do fogo. O comburente mais comum é o próprio oxigênio que está no ar que a gente respira. Portanto, para ter fogo, a gente precisa desses 3 elementos. Esses 3 elementos que você acaba de conhecer formam o que a gente chama de triângulo do fogo. Veja bem, combustível, calor, oxigênio. Agora, esse triângulo é apenas o começo, mas é importante você saber que é aí que o fogo se forma. É com esses 3 elementos que começam os grandes estragos e, às vezes, as grandes catástrofes. Todos os grandes incêndios têm uma coisa em comum. Eles começam com uma pequena causa. Pode ser um palito de fósforo, um toco de cigarro ou um curto-circuito numa instalação elétrica. Basta reunir combustível, calor e oxigênio que o bicho pega. A proteção contra incêndio tem toda uma legislação no Brasil que exige uma série de providências em lojas, edifícios e nas fábricas. Agora, como você já sabe, o negócio é prevenir. É não dar sopa pro triângulo do fogo. É ter uma mentalidade prevencionista. Ou seja, ter a prevenção aqui na cabeça, para evitar a possibilidade de um incêndio. Já que o negócio é evitar incêndio, vamos ver o que a gente pode fazer aqui na JJA em matéria de prevenção. Bom, eu sei que na maioria das empresas o pessoal toma algumas medidas básicas. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, o armazenamento adequado do material. Material inflamável, principalmente, deve ficar fora do edifício principal e devidamente sinalizado. Fumar ali, nem pensar. A organização e a limpeza dos ambientes, mantendo o lixo sempre no local adequado. A instalação de para-raios, porque, como você sabe, muitos incêndios começam com um raio. E, é claro, fazer sempre a manutenção direitinho, tanto das instalações elétricas como das máquinas e dos equipamentos. Gambiarra também
Nem pensar. A prevenção de incêndios é muito importante e a gente deve evitar que um incêndio comece. Mas se um incêndio começa, deve ser extinto rapidamente. Então, os 5 primeiros minutos são decisivos, não é, Deval? Quer dizer, se o fogo não for dominado nos 5 primeiros minutos, a tendência é que ele escape de controle. Por isso, cada empresa tem que ter um esquema de prevenção e um plano de combate a incêndios super bem organizado. Tanto a comunicação como o combate do incêndio tem que acontecer rapidinho. A retirada das pessoas, os primeiros socorros, tem que estar tudo pronto em poucos minutos. Por isso é que o combate ao incêndio exige o treinamento do pessoal. O pessoal aqui da Brigada de Incêndio está sempre alerta, sempre pronto para entrar em ação. Vocês foram treinados para evitar os riscos de explosão e de incêndio, certo? Sim, a gente foi treinado para prevenir. Mas se não der para evitar o fogo logo no comecinho, a gente já tem um esquema pronto para isolar a área e usar os hidrantes, os extintores, a carreta ou o mangote, conforme o caso. E como é que vocês comandam a retirada do pessoal do local? Aí a gente conduz o pessoal pelas saídas de emergência da área de risco, conforme assim que toca a sirene. O pessoal da Brigada de Incêndio dessa empresa sabe muito bem o que significam cada uma dessas 4 letras: A, B, C e D. Cada uma delas se refere a um dos 4 tipos de incêndio, e cada tipo de incêndio tem um tipo de combate diferente. Vamos dar uma conferida nos tipos de incêndio, começando com o do tipo A. O incêndio da categoria A é aquele que envolve materiais sólidos, que queimam em superfície e em profundidade, deixando resíduos. É, por exemplo, o incêndio em madeira, papelão ou em tecidos. Para extinguir esse tipo de incêndio, a gente usa extintor com água ou espuma. O incêndio da categoria B é aquele que envolve materiais líquidos e gasosos, que queimam em superfície e não deixam resíduos. Nesse tipo de incêndio, a gente deve usar como extintor gás carbônico e pó químico seco. O incêndio da classe C envolve toda a linha de materiais energizados, quer dizer, que estão ligados em energia elétrica. É o caso dos motores e equipamentos elétricos. O combate deve ser feito também, nesse caso, com extintores de gás carbônico e pó químico seco. O incêndio da classe D é o que envolve materiais chamados de pirofóricos, quer dizer, que inflamam em contato com o ar. É o caso do magnésio, do titânio, do zircônio. E o combate a essa classe de incêndio deve ser com extintor à base de pó químico seco especial, limalha de ferro ou grafite. Agora, cada um desses combates pode ter pequenas variações, conforme o estágio do fogo ou com os materiais envolvidos. Por isso, é muito importante você estudar com cuidado a tabela das classes de incêndio no seu livro de estudo ou num manual da sua empresa. Aqui na nossa empresa, a gente vai precisar de extintor de incêndio ou de hidrantes? Boa pergunta. Olha, vale a pena conferir como funciona cada sistema. Eu tenho aqui o manual do curso que eu fiz, tá? Olha, o esquema hidráulico, por exemplo, ele é constituído de hidrantes e de chuveiros automáticos. Hidrantes são esses dispositivos ligados na rede de água, identificados pela cor vermelha. Tem também os chuveiros automáticos, que são sistemas de água que ligam automaticamente quando a temperatura sobe muito, evitando a propagação do fogo. E o sistema de extintores é isso mesmo que vocês devem estar pensando, ó. São aqueles aparelhos que servem para extinguir o fogo imediatamente. De modo geral, são feitos em recipientes de metal com um agente extintor engarrafado dentro deles. Os mais comuns são o extintor de água pressurizada, o de gás carbônico, o de espuma mecânica e o de pó químico seco. Tudo bem. A gente já sabe
quais são as nossas armas para enfrentar o incêndio, mas como a gente deve agir. Como assim, Zé? Se de repente a gente estiver bem no meio de um incêndio, como é que a gente faz? Bom, Zé, se você souber rezar... Não, pera aí, João. Antes de saber rezar, a gente precisa saber como agir. Querem ver? Quero. Olha o que tem que fazer. É acionar o alarme, chamar o corpo de bombeiros, desligar máquinas, aparelhos elétricos e bloquear as entradas de energia. E abandonar a área imediatamente, mas de forma organizada, sem correria. Dominar o pânico é um dos problemas que os bombeiros enfrentam num combate a incêndios. Nós vamos conversar agora com o Capitão Araújo para saber qual a melhor atitude a ser tomada numa situação de emergência. Capitão, o que o trabalhador deve fazer se ele se envolver num incêndio na sua fábrica? Bem, em primeiro lugar, é manter a calma. Como se falou, o pânico é um problema grave e muitas vezes acaba causando o maior número de vítimas que o próprio incêndio. Então, em primeiro lugar, manter a calma. E você acha que todo trabalhador pode ser treinado para combater incêndios? Ele deve ser treinado, deve ter noções básicas de prevenção e combate a incêndios, mesmo porque as indústrias são dotadas de equipamentos de proteção e combate a incêndios que poderão ser utilizados numa situação de emergência. E o que é importante na prevenção de incêndios numa indústria? O mais importante é a conscientização do trabalhador. Ele deve seguir as normas técnicas de segurança no trabalho e, por parte do empresário, instalar os equipamentos exigidos por normas e treinar seus trabalhadores para que possam atuar nessa emergência. Obrigada. Bom, agora que você já tem noções básicas sobre a prevenção de incêndios, dê uma boa lida no seu livro de estudos e fique ligado porque vem agora a revisão. Assim você vai estar um pouco melhor preparado para evitar incêndios. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu muita coisa sobre a prevenção de incêndios. Você teve as primeiras noções sobre a combustão. Conheceu o triângulo do fogo, com os fatores que provocam os incêndios. Viu a importância de dominar o fogo logo nos primeiros 5 minutos. Aprendeu quais são os diferentes tipos de incêndios e como é o combate de cada um deles. Assim como aprendeu qual é a atitude certa que você deve tomar em caso de incêndio. Eu não falei que a nossa teleaula de hoje ia ser fogo? Mas já viu, né? Fogo mesmo vai ser se você não der uma boa estudada, fizer os testes e exercícios que estão no seu livro. Eu quero você bem afiado, porque a nossa próxima teleaula é a última do módulo Higiene e Segurança no Trabalho. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.